Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Nilton, Janaína. Boa noite, Enzo. Enzo, espero que você esteja aí, viu? Você disse que ia assistir com sua mãe. Palavra dada, viu? Boa noite, Guaraci. Boa noite, Eliette. Deus lhe abençoe, Dona Ângela. Boa noite, Judimaia. Deus lhe abençoe. Boa noite, Paula Leal. A noite me abençoe, Joara. Vamos chegando. A noite me abençoe, Romero. Abençoe, Lisete. Abençoe, Isabela. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine, boa noite. Amor, Deus lhe abençoe. Abençoe, Voiná. Abençoe a todos vocês. Boa noite, Camila Santos. Vamos chegando, gente. Vamos nos encontrando. Salve o nosso Senhor do Bom Fim, não é? O nosso querido Pai Oxalá, que é homenageado aqui no sincretismo, né? Importante da nossa Bahia. O sincretismo, na verdade, é presente em toda a doutrina, né, de culto aos orixás. Ele ainda é presente
e tem um porquê disso que devemos valorizar, né? Porque isso conservou a viva a nossa ancestralidade, né? O nosso culto aos orixás, o candomblé, a umbanda. Tem muito a agradecer a sabedoria dos nossos ancestrais, não é? Em agirem dentro do sincretismo. Boa noite, Marinalva. Vamos aqui todos hoje. Estamos aqui todos nós juntos para dialogarmos na live com o tema Zambi é maior, Deus é maior. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, né? Então vamos aqui dando seguimento em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Salve Deus, salve o nosso Senhor Jesus Cristo, salve o Pai Oxalá, salve os sagrados orixás, guias e protetores, salve o colegiado do Cruzeiro Sagrado e seus integrantes, salve nossa querida madrinha Santa Rita de Cássia. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Salve todas as bandas, salve todos os orixás, inquices e voduns, bênçãos trocadas, que os nossos pais e mães de cabeça nos abençoem mutuamente. Feliz por vocês estarem vindo, convido as pessoas para a live de hoje, que eu vou repetir o tema. O tema é Zambi é maior, Deus é maior. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas. E nós vamos dialogar e nós vamos entender dentro da nossa doutrina e na nossa vertente de Umbanda Crística Universalista o que é esse entendimento desse Deus maravilhoso. E nós vamos começar com uma canção que muitos conhecem, mas que também eu não digo preconceito, eu não digo por proteção, por ser um religioso de culto aos orixás, não canta, ou diz que não pode cantar, ou diz que está fortalecendo um outro movimento que é intolerante conosco, mas todos sabem essa música porque ela foi muito cantada. E eu espero que vocês continuem depois de cantarmos ela, porque vocês vão entender porque nós vamos começar uma live de Umbanda com essa canção, tá bom? A gente não sabe cantar não, mas a gente procura, a gente arrisca, né? Para que a gente se interaja. Então quem souber cante, porque eu sei que muita gente sabe. Então vamos começar. A nossa oração já foi o hino do Nosso Senhor do Bonfim, o nosso querido Pai Oxalá, não é? E agora nós vamos com esse cântico aqui e nós vamos conversar a respeito disso, tá bom? Eita coragem, viu? Vamos juntos. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é tão grande. Ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque Ele tem a chave do poder. Salve Deus. Salve Deus. Respira fundo. Eu sei que muitos de vocês cantaram. É uma música aqui, quem canta é Jamile, né?
E vamos conversar a respeito do nosso tema e por que nós começamos com essa música. E a mãe aqui já começa com uma pergunta para vocês. De que Deus quem é esse Deus que nós estamos cantando nessa canção aqui? Hein? Vamos aqui? Quem é esse Deus aqui? Esse Deus que a gente fala que não é um Deus com D pequeno, que ele é maior, que ele é maior do que os nossos problemas, que os nossos dilemas, que ele é maior do que nós podemos imaginar. Quem é esse Deus? Não é? O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas. Não é que diz que ele faz dar um sorriso. Ele fala que aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, vixe, meu Deus, está perdido. E aí a canção vem e diz, você acha que não tem mais jeito? Mas Deus vai e pendura uma medalha no peito dessa pessoa. Quem é esse Deus? Será que nós, umbandistas, temos intimidade com esse Deus? Vamos respondendo aí, gente. Aqui diz que ele é um Deus do impossível. E ele diz assim, ele abre e ninguém fecha, e ninguém te proíbe. Precisamos todos nós nos libertar de conceitos, muitas vezes não nossos, de opiniões que se universalizam e que se fortalecem, que sejam, ou que nos tragam o atavismo, que nos prendam, que nos engessem. Sejam corajosos de responder dentro da coerência e da verdade de cada um de vocês. Esse Deus cantado aqui é Zambi. Esse Deus versado em uma voz que representa um outro caminho é Zambi. Porque o nosso Pai Zambi, ele é maravilhoso, ele é um Senhor do impossível, ele é um Senhor que quando nós queremos, ele nos resgata, ele faz sim da nossa dor um sorriso, e nós o conhecemos, é o nosso Senhor universal, é o Criador de todas as coisas, como a gente aprende na doutrina espírita, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Esse é um Deus de maravilhas, é o nosso Deus, é um Deus que um umbandista tem dentro de si espírito, porque sem esse conceito de Deus, nós não conseguimos entender, não conseguimos amar, não conseguimos aprender com os nossos orixás. Libertem-se, a Mãe Nícia diz hoje aqui para vocês, libertem-se. Tenham uma mente, como teve a mente do nosso avatar, o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, uma mente liberta. O Senhor Jesus, ele veio, caminhou conosco, ele não falou em nenhum momento em nome de nenhuma religião. Ele falava em Deus. Zambi, Olorum, Brahman, Jeová, Tupã, Alá, Deus. É esse Senhor que em um dado momento da tua majestade, ele achou por bem e achou por direito nos criar espíritos junto a ele no microcosmos e nos colocar para caminhar em reencarnações, para representá-lo. Dentro da doutrina de Umbanda, quando a gente fala, ou nós falamos, de orixás, não vou falar de linhas, como nós falamos de orixás, mas comumente cultuados 16 orixás, mas não são 16 orixás, e já teve um número muito maior, porque tem orixás que hoje eles não vêm mais em terra. Quando nós falamos em orixás, nós falamos do nosso Pai Zambi, nós falamos de Deus. Quando nós falamos da Mãe Iemanjá, nós estamos falando de uma qualidade de Deus, que é a qualidade de gerar. É uma qualidade de Deus em nos fazer entender
que podemos gerar vidas, que podemos amparar, que podemos oportunizar, que podemos estender de nós vida para as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós falamos, hoje é o dia da quinta-feira, onde nós temos o culto diário da força do Pai Oxóssi e também de outros orixás. Quando nós falamos na força do Pai Oxóssi, nós estamos falando que na força do Pai Oxóssi está representada a qualidade do Pai Zambi de expansão, do que cresce, do que se alastra, do que alcança. Estamos falando que o nosso querido Pai Zambi nos diz que nós precisamos procurar conhecer os nossos caminhos, as nossas verdades, a nossa doutrina de Umbanda, para que não sejamos medíocres e separatistas, como são alguns dos nossos irmãos intolerantes. A mãe fez de propósito. O pai estava cantando essa música essa semana. Logo na sexta-feira eu fiz, já sei a live da quinta no Instagram. Porque nós nos queixamos do que nos dói e nós copiamos isso. Em uma doutrina de Umbanda, onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que todos os espíritos seriam bem-vindos, um chão de Umbanda onde nós aprendemos que nela existem ensinamentos de diversas religiões para que nós sejamos universalistas, para que não tenhamos preconceitos e não fechemos as nossas portas para quem venha até nós em nome desse grande Senhor. Mas isso é um diálogo pouco falado e pouco pensado. Sabe por quê, meus amores? Porque eu não quero saber que Oxóssi é uma qualidade de Deus que me impulsiona no aprendizado, que é a lei, a linha, a força da expansão. O que eu quero saber do Oxóssi é que é bom, eu posso arriar, para que Oxóssi me ajude, para que os meus projetos floresçam. Eu quero lá saber, mãe, que Oxum é uma qualidade, é um fator de Deus, de Zambi, que é o amor. Eu quero saber como Oxum pode me ajudar a prosperar. Como é que Oxum pode me ajudar a me casar, a ter um amor. E aí, dói os ouvidos, mas aí nós não saímos do raso da Umbanda. E aí, quando a gente canta um cântico de um outro caminho religioso, não pode cantar isso porque eles discriminam. Mas eu estou falando alguma coisa neste cântico que os nossos guias e protetores não nos ensinam? Ou será que o nosso Deus, que a gente nomina como um dialeto africano, Zambi Olorum, ele não é maravilhoso? Ele não é um Zambi do impossível? É. Então nós temos que começar a abrir as nossas mentes para uma Umbanda universalista, onde nós temos que ter e reconhecer sim o Senhor Cristo, Jesus, o Cristo, como grande avatar, como mestre, que não é Oxalá, porque Oxalá não reencarnou. Oxalá ele já era uma energia criada por Deus antes do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de Deus, e quando eu digo, como nessa canção, que ele pega a pessoa que não tem mais jeito e põe uma medalha no seu peito, gente, quantas pessoas, nós e vocês que estão aí, e nós também, exemplos, pela graça desse querido Pai Zambi, já superamos grandes adversidades em nossas vidas. Quantas maravilhas esse Pai Zambi já fez em nós, de alguém ou de nós mesmos acharmos, poxa, agora não tem jeito. Agora cheguei no fundo do poço, ou agora essa doença não tem cura, ou agora essa situação não tem jeito. E aí o Pai Zambi chega assim, ó, nas nossas preces, nas nossas práticas, nas nossas rogativas. O nosso Pai Zambi chega assim, ó, para os seus ministros e fala, olha, aquele filhozinho está rogando pela ajuda da força do Orixá Ogum. Abre esse caminho aí porque ele merece. E o Pai Ogum age em nossas vidas representando a lei, a quebra dos obstáculos,
Ajuda para vencer as demandas em obediência ao Pai Zambi. Qual é o nosso primeiro culto? Qual é o primeiro culto que todos nós fazemos dentro de Umbanda? O primeiro culto é Ori. É a nossa cabeça aqui, ó. É o primeiro culto a Ori. Ori é o cerne, Ori é a fonte de nós espíritos. Por isso, gente, nos candomblés, os boris, aqui nós temos a firmeza de Ori, temos os amacis, porque aqui, ó, no chakra coronário, é onde nós recebemos as energias de forma vertical. É aqui, ó, que partindo de lá de cima da força do nosso Pai Zambi, por ordem e vontade dele, nos chegam as forças dos orixás. Então não existe favor ou poder de orixás que não passe primeiramente pelo consentimento do nosso Pai Zambi. Porque quando a gente está na doutrina de Umbanda, de Candomblé, e as pessoas saem ou saem da casa e dizem assim, não vou ficar naquela casa não. Aquele orixá ali não tem força não, porque eu já arriei um monte de ebó, já fiz várias coisas e não resolveu o meu problema. Quando você fala assim, você está se queixando primeiro de Deus, porque tudo que o orixá falangeia é por ordem e consentimento de Deus. Vamos fazer reunião, Deus é quem decide. Aqui no cântico, o Kleber falou agora aqui, ó, o homem faz a reunião, mas Deus é quem decide. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. O Pai Zambi, ele é o Senhor de todas as coisas. E o Pai Zambi, ele nos ensina que precisamos aprender a sermos melhores. Então não adianta eu rogar a força de um orixá e não me tornar um espírito melhor. Eu quero que o orixá me favoreça, mas eu não quero mexer uma palha para deixar de ser aquele homem velho que eu era antes, para que as dádivas sejam permitidas, ser trazidas pelo orixá, pela permissão do nosso Pai Zambi. Tudo que existe de forma natural é esse Senhor que nos traz. Toda a natureza foi obra de Deus. Nós estamos aqui falando, nós estamos aqui conversando, esse organismo complexo que é o nosso, né, que serve de instrumento para nós espíritos, ele é, gente, formado, elaborado, instituído, construído pela sabedoria suprema que é o nosso Pai Zambi. Nós estamos aqui, os nossos olhos estão piscando e nós não percebemos isso. Nós respiramos em uma simbiose de transmutação e que nós também não percebemos. O nosso coração está pulsando e nós não percebemos. É a majestade do nosso Pai Zambi agindo em nós. E você é umbandista e nós umbandistas. Nós honramos essa graça toda que o Pai traz para nós. Nós procuramos representar este grande Senhor de forma digna. Ou será que é só um bandista de banho de folha, de sacudimento e de obrigação? Ou seja, um bandista somente de atos exteriores, onde a reforma íntima e a aproximação a esse grande Senhor, nosso Pai Zambi, ainda não aconteceu. Porque se não aconteceu, meus amores, de nada vale banho de folha. De nada vale pagar a obrigação de 7 anos. De nada vale ser ebomi no candomblé, ou ser irmão mais velho, ou ser mirim na Umbanda. Não adianta nada se esse culto de Umbanda não lhe ensinou que a primeira aproximação sua tem que ser com seu Pai Criador, que é o nosso Pai Zambi. É esse Deus de maravilhas, é esse Deus que não é com D pequeno, é esse Deus que transforma a nossa dor no sorriso. É quando nós entendemos Deus, que nós paramos de dizer
que homem de Oxóssi é mulherengo. É quando nós entendemos a força de Deus, do Pai Zambi no Orixá, que nós paramos de dizer que as filhas de Oxum são fúteis. É quando eu entendo a força de Pai Zambi na força de Exu, levando a lei, a força, a ordem, a justiça nas sombras, que eu entendo, percebo e aprendo que Exu não é diabo. É quando eu paro de me endeusar e eu olho a força do nosso querido Pai Ogum, não como violento, não como arruaceiro e brincalhão, com brincadeiras inconvenientes, mas eu vejo a força do Pai Ogum como lei, como ordem, como ordenança. E por que será que nós demoramos tanto de perceber isso? Por que será que nós ficamos presos, acorrentados, com a mente pequenininha do tamanho de uma ostra, enquanto à nossa frente, na nossa doutrina de Umbanda, se abre uma imensidão de oportunidades de sermos espíritos melhores na fé do nosso Orixá? E aí, gente, vem a pergunta: a que Deus você serve? Paula botou aqui que as filhas de Yansan são barraqueiras. Pois é, mas quando nós aprendemos que Yansan é um orixá, um iabá, que falangeia abaixo das vontades de Deus, nós não podemos mais achar que as filhas de Yansan são barraqueiras e que Yansan traz essa energia. É momento de nós perguntarmos a que Deus nós servimos. A que Deus você serve? Porque quando a mãe e o pai entoou esse cântico aqui, eu estava entoando o cântico, identificando a minha crença no Pai Zambi em tudo o que está sendo dito nesta música. Mas se eu sirvo a um Deus maravilhoso, é porque eu tenho que me abrir para que as maravilhas deste Deus venham até mim. E aí que precisa ser entendida a força do Orixá. É aí que o Orixá entra nos fazendo renascer. Você chega em uma casa de Umbanda e seu Orixá vem em terra, e você vem vindo, e você se afiniza, você gosta da doutrina da casa, não é? E decide se ser filho daquela casa, e você faz todos os seus processos iniciatórios, você faz, e chega o dia da sua obrigação, da sua coroação, e ali diz que você renasceu. Que você nasceu para o Orixá. O que quer dizer isso? Se nós hoje estamos entendendo bem o que é esse Deus, esse Pai Zambi maior, a gente vai entender que renascer no Orixá é renascer no pleno entendimento de Deus. É, daquele momento em diante, procurarmos agir dentro do que é sagrado, porque naquele momento sagrado se insere, se mistura a nós, se aliança a nós em simbiose de fé. Quando nós coroamos, meus amores, aqui no meiozinho, no Ori, a gente recebe uma misturazinha, não é? E essa mesma misturazinha é colocada na língua, que é um alimento espiritual e material. Naquele momento e nos dias em que você está na sua camarinha, recolhido, aquele momento é mágico, é o Orixá lhe envolvendo,
É o orixá trabalhando em você para que você passe a ser o sagrado junto a ele. Você renasce. Você deixa de se perceber matéria para se perceber realmente o que você é, que é um espírito reencarnado. E quando você chega em sua obrigação, instruído, com seus estudos, sem correria. Ah, mas eu já tenho 3 anos em uma casa e ainda não fiz a minha obrigação. Talvez você não esteja maduro ainda para isso. Porque deitar a sua primeira obrigação, gente, é um ato de sublime importância e fundamento. Então, quando você chega nessa primeira obrigação, totalmente empoderada desse Deus maravilhoso, que primeiramente Ele permitiu que você fosse conduzida para cumprir a sua missão junto com os orixás, nessa egrégora que é a casa ao qual você está se filiando, é realmente um renascer. É realmente outra vez, é oportunidade. Não se castrem, não se limitem. Entenda a Umbanda como amplitude, como uma doutrina que, em nome do nosso Pai Zambi, é libertária. A Umbanda veio para revolucionar, veio para mostrar como pode ser feito diferente, mais legitimamente. Eu posso cantar assim, Senhor Oxóssi é um rei que nas matas mora. Senhor Oxóssi é um rei que nas matas mora. Venha ver seus filhos, Senhor Oxóssi, que tanto te adora. Venha ver seus filhos, Senhor Oxóssi, que tanto te adora. Não posso cantar? Mas eu posso cantar. Auê, caçador, lambaranguanji matou Subaé, Dauami. Auê, caçador, lambaranguanji matou Subaé, Dauami. Não posso? Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós cantamos um cântico comum, em uma língua portuguesa, conhecido por muitos dentro da Umbanda, e cantamos uma canção da nação Angola, onde lambaranguanji é uma qualidade, é um inquice. Ah, não pode. Quem disse que não pode? Quem castra? Quem castra? E por isso que muitos até hoje não entendem o Senhor Jesus. E por isso que muitos até hoje não veem o Senhor Jesus como avatar de doutrina de Umbanda. Porque o Senhor Jesus estava, bolhufas, para quem o criticava porque ele foi ali e defendeu a adúltera. Ele estava nem aí para quem dizia porque ele entrou na casa de Zaqueu. Ele não estava com medo dos fariseus prenderem ele porque ele fez um milagre no dia do sábado. Porque ele escolheu como seguidor dele um publicano. Porque Jesus, ele era livre em Deus. Ele só devia satisfação a Zambi e a mais ninguém. Claro, existe uma coerência. Existe um senso, claro que sim. Mas, no elan de querer fazer a minha, a sua, aquela outra, o verdadeiro, cerceia-se, corta-se, poda-se. O que não é para ser podado, o que não é para ser cortado, mas é para ser junto. Por que um bandista não pode cantar um hino evangélico? Quem disse que não pode? Porque uma casa de Umbanda, hoje menos, mas antes era uma polêmica uma casa de Umbanda que tinha um timbal, que tinha gogô. Por que não pode? Quem disse que não pode?
Será que o nosso querido Pai Zambi, que foi cantado aqui primeiramente nesse hino, nessa música, ele nos fez cativos, meus amores? Ele nos fez medíocres, diminutos? Então, para que ele ia criar tanta diversidade? Nós, para sermos umbandistas, não precisamos negar uma ancestralidade africana, porque é ela que nós louvamos, é ela a qual nós cultuamos. Eu não vou cantar uma música iorubá, uma música africana, se eu não souber o que eu estou cantando. Porque isso é irresponsabilidade e até desrespeito. Quando eu louvo ao Pai Zambi, nos cânticos aos orixás, porque quando eu louvo a um orixá em uma curimba, em uma prece, eu estou louvando ao Pai Zambi, porque ele vem antes de tudo. E se eu louvo esse orixá, com meu coração aberto em luz, com meu coração aberto em devoção, respeito e amor, a linguagem é a que menos importa. Porque a linguagem neste momento é a que ressoa dos nossos sentimentos de gratidão e de amor. Esse é Zambi. Esse é Olorum, é Jeová, é Alá, é God. Esse é o nosso Senhor maravilhoso, que como a mim, como ao Pai, como a muitos de vocês, convidou, através do Senhor Jesus e dos orixás, para sermos filhos de Umbanda. Para sermos representantes da força da natureza, da força dos seus fatores, das suas leis. Porque quando eu falo em Xangô, eu falo na justiça de Deus. Quando eu falo em Ogum, eu falo das leis de Deus. Quando eu falo em Oxum, eu falo da amorosidade de Deus. Quando eu falo em Iemanjá, eu falo do poder de geração de Deus. Quando eu falo no Pai Oxóssi, eu falo na força do conhecimento e expansão de Deus. Quando eu falo do Pai Omolu, Obaluaê, Atotô, eu falo do poder de evolução desse Senhor Deus junto a todos nós. Quando eu falo do Pai Oxumaré, eu falo do poder do Senhor Deus de renovar. Estão entendendo? Então eu não posso adorar o orixá se eu não entendo os desígnios de Deus para que esses orixás façam parte da minha vida. E aí, gente, eu louvo o orixá com a boca, e de forma indigna nas minhas ações, eu degredo a força do orixá, porque eu não entendo o Zambi. Todas as vezes que nos voltemos a um PG ou a um altar, tenhamos todos nós, filhos de Umbanda, que a energia primeira ali é do Pai Criador. Muitos de nós ouvimos falar, muito e falam, sobre o Espírito Santo. Mas será que todos aí sabem direitinho o que é o Espírito Santo? O que é o divino? Isso, Vitor. As pessoas pensam que colocamos Deus em segundo plano para adorarmos também os orixás. Eu vou voltar porque eu estou dizendo. Mas sabe por quê, Vitor? Porque muitos de nós umbandistas não falamos de Deus. Não falamos de Zambi. As pessoas falam de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, mas as pessoas não dizem, olha, Zambi, Deus. Então dá a impressão que o nosso Deus é o Ogum, que o nosso Deus é algo diferente que não é esse Deus criador. Entende? Então, será que todos nós sabemos o que é o divino? O que é o Espírito Santo? Não se faz Umbanda sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Kleber colocou aqui. Mas para entender o que está sendo escrito aí, eu preciso entender o que é o Espírito Santo. Nós já entendemos quem é o nosso querido Pai Zambi. É o Senhor
que tudo criou. O que é o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo é o Espírito de Zambi, é o Espírito de Deus, é a energia que tudo move, que tudo movimenta, que tudo transfigura, que tudo refaz. É essa energia que se chama de Espírito Santo. É a força emanada de Deus que empodera em nós, para nós, como bandista, os nossos orixás. Alguém botou: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a energia emanada de Deus. Não muda um pouquinho o contexto, meus amores? Não muda? Tem uma curimba. Eu gosto de curimbas antigas, das novas. Eu gosto de curimba que nos toque, que nos bote para pensar. E nesse tema agora do Espírito Santo, falando do Pai Zambi, tem uma curimba que diz assim: nessa casa tem 4 cantos e uma janela. E o Divino Espírito Santo é quem mora dentro dela. Nessa casa tem 4 cantos e uma janela. É o Divino Espírito Santo, é quem mora dentro dela. Vamos de novo? Nessa casa tem 4 cantos e uma janela. É o Divino Espírito Santo, é quem mora dentro dela. Curimba de Umbanda. Eita, que esses orixás são maravilhosos. Curimba de Umbanda. E como a gente nega a força do Espírito Santo? Mãe, mas isso é linguagem de evangélico. Não. Católico fala de isso é linguagem espiritual. É uma linguagem espiritual. Nós somos espíritos. E nós sabemos que existe sim a força do Divino Espírito Santo, do Divino Espírito do Pai Zambi. Precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos falar mais e com mais pessoas sobre isso. Casa de Umbanda. Porque as nossas casas, elas precisam começar a ensinar os seus filhos a falarem de Deus, sem medo de falar de Deus. Por quê? Porque eu entendo quem é Deus. Quando eu falo de Zambi, eu sei quem é essa potência que eu estou falando. Esse é o Espírito Santo que a gente precisa entender para que nós possamos estabelecer dentro da nossa doutrina de Umbanda realmente um caminho de soerguimento, um caminho de libertação, um caminho de renovação. Quantas curimbas tem falando de Espírito Santo dentro da doutrina de Umbanda? Tantas umas que nós sabemos e tantas outras que outras pessoas vêm cantando. Se não fosse esse Espírito, se não fosse esse infinito amor de Deus que emana sobre tudo a sua energia para manter vivo, para manter movimentado. Aqui na nossa casa mesmo, quando nós começamos os nossos trabalhos, nós cantamos uma corimba, ó Deus vos salve, Casa Santa. A gente canta e a gente fala do cálice, e a gente tem símbolos incorporados na doutrina de Umbanda e que faz da nossa doutrina de Umbanda linda, agregadora e, mais uma vez eu dizendo, libertadora. Quer cantar ela? A gente começa a nossa a gente começa cantando assim: ó Deus vos salve, Casa Santa, Leui, aonde Deus fez a morada, Leui.
E a gente fala do cálice, a gente fala do Espírito Santo, é porque são músicas assim que a gente... fala da hóstia consagrada, são músicas assim que às vezes a gente fica um pouco de porque são algumas, como essa curimba. É uma curimba forte de fundamento, então a gente vai falando pedacinhos por respeito de um fundamento interno, né? São práticas de terreiro que a gente vai respeitando. Enfim. Então, o Espírito Santo é essa emanação da força de Deus. E o que é que eu quero dizer? O Espírito Santo é propriedade de alguma religião? Não. O Espírito Santo, nesse momento, meus amores, o Espírito de Zambi, a energia do Pai Zambi, está nos vivificando. Está fortalecendo e vivificando a minha mãe Oxum, o seu pai Ogum, o pai Oxóssi do pai da casa, o teu pai Xangô, o teu pai Omolô, Baloaê, nos presenteando, estarmos aqui, ó, juntos, dialogando tão animadamente. Porque precisa ser animado, porque essa conversa é vida. Não se faz umbanda de terreiro, não é? Porque existem... Mas vai falando o quê? Umbanda de terreiro? Como assim? Umbanda onde você tem uma constituição de pai, de mãe, de filhos... Porque existem pessoas que já vivem um conceito de umbanda, ou seja, o caboclo vai em casa, a pombogira vai em casa, aconselha, está fazendo um movimento de umbanda, porque ali está também com a força dos orixás. Mas quando você tem um abaçá, um terreiro, o primeiro conhecimento, ou reconhecimento que você tem que ter é que você é filho de Deus. Você não é filho de Ogum para depois ser filho de Deus. Eu não sou filha de Oxum para depois ser filha de Deus. Eu sou filha de Deus primeiramente. O Pai Zambi confiou a minha jornada à minha mãe Oxum. Então ele é um Deus maravilhoso. Não é? O nosso Pai Zambi, ele é maior do que tudo. E nós temos que nos empoderar e saber disso para que tenhamos um caminho dentro da doutrina crescente. Existem pessoas que vêm em uma casa e vêm porque estão passando por um problema e querem resolver o seu problema. E aí vai em uma casa de umbanda. Vai, toma um banho de folha, faz o que as cartas ou os búzios ou a entidade indicou. Melhora, vai embora. Passa 6 meses, 1 ano, olha aquela pessoa de novo. Faz o que precisa, vai embora, volta. O que é isso? Você que está aí, eu não vou falar comigo nem com o pai porque nós já vemos dessa forma. Você que está aí, você vê a Umbanda como uma religião? Ou você vê a Umbanda como um veículo para resolver um problema seu em um dado momento de sua vida? E muitas pessoas não veem a Umbanda como religião porque infelizmente nós umbandistas passamos uma informação totalmente deturpada do que é Umbanda. A Umbanda é religião. E às vezes a pessoa vem em um momento difícil, vem para consulta, aí o caboclo, o Exu, a entidade que seja, diz assim, olha, você tem que vir para tantos evangelhos, vamos dizer na nossa casa, tem que vir para tantos evangelhos e você tem que vir para tantas sessões de passe, você tem que vir para completar os seus trabalhos. Não é para vai fazer uma limpeza, uma coisa, mas também tem que estar nessas atividades. Aí a pessoa vem, a pessoa escuta. Aí se a pessoa for arrogante, vai entendendo, vai quebrando mais a arrogância. Se for maledicente, vai melhorando, vai melhorando. Aí um belo dia a gente nota que aquela pessoa nunca mais veio. Não, já estou melhor, minhas coisas já se resolveram, nunca mais vem. Aí, como eu disse, 1 ano, 6 meses, volta com tudo de novo. Sabe por quê? Porque sabe o que é que ia fazer? Que a efetividade do banho de folha, a efetividade do sacudimento continuasse na vida dela, a presença dela no terreiro, para tomar o passe, para ouvir as doutrinas. Por quê? Porque ia se tornar um espírito melhor, entender as suas mazelas, resolver essas mazelas e fechar a porta para as energias que vinham atrapalhando a vida dela. Mas eu não vejo a Umbanda como uma religião. Eu vejo a Umbanda como um caminho de seita. A Umbanda é seita, que quebra o meu galho quando eu estou desempregado, quando o meu casamento está em desarmonia,
Quando eu estou me sentindo mal, mas já fui ao médico, não é nada, já sei que é o egum, porque já me disseram que minha cabeça puxa egum, então eu preciso fazer a minha limpeza. É dever nosso, como a nossa conversa hoje sobre Deus, mostrarmos de nós que a Umbanda não é isso. Mas muitos de nós também agimos na Umbanda dessa forma. Muitos filhos agem, muitos sacerdotes agem, não enxergam a doutrina como uma religião. Muitas pessoas saem da doutrina e vai buscar Deus na igreja. Deus está na doutrina, mas cabe quem dirige a doutrina apresentar esse Deus, né? E muitos não apresentam. O pai falou aí, vocês ouviram, que quantas pessoas saem da casa de Umbanda ou de Candomblé e vão para a igreja porque disseram que foram buscar Deus. Deus não está aqui não? Ou será que em alguns lugares não apresentam Deus aos seus adeptos? Algumas casas não apresentam Deus aos seus adeptos. Acontece muito isso. De como o nosso filho Vitor disse, das pessoas acharem que não falamos de Deus porque nós só falamos em orixás. Falamos em orixás porque os orixás representam a força da Umbanda. Mas o Deus está aqui para nos ensinar, através dos orixás, a sermos melhores. Aí a pessoa vai para a igreja, continua com os mesmos problemas, com as mesmas demandas, mas eu estou com Deus agora. Eu estou passando pelo que Deus quer que eu passe, porque na casa de Umbanda era o diabo. Porque na casa de Umbanda eu nunca fiz uma oração, eu nunca ouvi falar de Deus. Eu não vou falar do Candomblé não, estou falando da Umbanda. Porque lá tudo era resolvido no banho de folha, no sacudimento, em arriar um padê para Exu. Mas nunca me falaram nada sobre uma reforma íntima. Nunca me falaram nada de eu precisar me aproximar de Deus. De eu precisar ter uma alma onde eu começasse a estabelecer os desígnios de Deus em minha vida. Estamos falando alguma mentira aqui? Não estamos falando não. Sério, o nome da minha cabeça é o fator. E sabe por que nós não estamos falando mentira? Porque se o que nós estamos dialogando hoje, se todos nós víssemos o nosso Deus como o grande Senhor da doutrina de Umbanda e abaixo dele todas as outras potências, a nossa Umbanda não seria tão discriminada como é. Ah, mãe, mas é discriminada por causa do racismo, por causa do preconceito, porque ainda acham que é uma doutrina de pretos, porque veio, ainda acham não, porque veio dos negros. Sim, mas o que é que se fez nós, o que é que nós fizemos, ou o que é que nós estamos fazendo para mostrar que mesmo sendo, com tudo isso do preconceito, ela é uma doutrina digna? Se nós mesmos, muitas vezes, agimos de forma contrária aos ensinamentos dos nossos orixás. Quantas igrejas são dirigidas? Hein? Eu não ouvi o que você falou. Quantas igrejas estão sendo dirigidas por negros e não tem nada disso? Esse deve ser. Porque o negro lá está falando disso. Existem negros em lideranças de todas as doutrinas. Existe negro evangélico, existe negro pastor, existe negro padre, existe tudo. Nós precisamos mudar a nossa visão. Para, gente, de separar. Sim, mãe, mas a senhora tem uma vertente, Umbanda Crística Universalista. Tem. Porque essa vertente, este nome, ajuda a identificar qual é a nossa escola, qual é o caminho de fundamento da nossa casa, como nós entendemos, como nós praticamos a Umbanda na nossa casa. Não é para dizer que a nossa vertente é melhor do que a de ninguém, é simplesmente uma identificação. E ponto. Uma identificação que me dá liberdade para estar falando com vocês hoje, de alma aberta, e ter corajosamente cantado um hino de uma pessoa que é uma cantora gospel, evangélica. Uma vertente que me dá liberdade
de usar obi, orobô, cristais, colares de pedras naturais, de ter o nosso timbal, o nosso agogô, de cantar em português, de cantar em língua africana, em ter no nosso congá e nos nossos pejis imagens de orixás e santos vultos da Igreja Católica. Essa é a minha vertente, que não foi trazida por mim, Mãe Nícia, nem por Pai Kleber, mas por irmão Santiago, pelo Pai Boiadeiro, pelo colegiado do Cruzeiro Sagrado, que é o cruzeiro, que é o colegiado que dirige todos os trabalhos da nossa casa, tendo como regência mais próxima a nós, a nossa querida Mãe Oxum. Então, que nós possamos ser livres, que nós possamos ser felizes por sermos umbandistas e que louvemos sempre a Deus no nosso olhar, no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir. Deus, o nosso Pai Zambi, porque só isso dignifica a força dos nossos orixás. Agir dentro da coerência e dos mandos de Deus. Mas eu não sei quais são os mandos de Deus. Sabe sim, porque você é filha de orixá. E seu orixá é um dos mandos de Deus na sua vida, para que você se liberte de tudo que lhe diminui e lhe faça grande, como grande é a majestade desse grande Senhor que nos fez espíritos. Certo? Alguém saiba se defender, alguém que escreveu aí nesse instante de trabalho, as pessoas de que a religião dela do diabo. Então tem que saber falar depois. Hoje nós estamos chegando ao final, que nós só temos 1 hora aqui, e hoje é um dia onde aqui na Bahia nós fazemos a reverência, né, ao Senhor do Bonfim, que não é Deus, é sincretizado com Oxalá, não é Deus, não é? Que é sincretizado com a imagem do Senhor Jesus. E eu não sabia, quando essa live eu marquei em outra semana, mas veio, e graças a Deus, em um dia muito importante para nós, não é? Do Senhor do Bonfim. E então espero que tudo tenha ficado entendido, que tudo tenha ficado esclarecido, que o nosso Senhor do Bonfim, o nosso Pai Oxalá, nos cubra com o teu alá, com o teu manto e nos abençoe. Acho que dá tempo da gente puxar uma curimba para esse Pai Oxalá, que é um dos enviados do Pai Zambi para nos despertar o poder da fé, a fé que liberta, a fé que agrega, a fé que traz luz e união entre todos nós. Vamos puxar um ponto assim para o Pai Oxalá. O gira por todas as giras, o gira por todo lugar, o gira por todas as giras, e a maior gira é do Pai Oxalá. O gira por todas as giras, o gira por todo lugar, o gira por todas as giras, e a maior gira é do Pai Oxalá. O gira por todas as giras, o gira por todo lugar, o gira por todas as giras, e a maior gira é do Pai Oxalá. Salve o Pai Oxalá. Epa babá, Senhor Oxalá. E assim pedimos também que fluidificada seja a água que foi colocada por todos ou pela maioria, que as bênçãos nesse dia do nosso Pai Oxalá recaia, né, trazendo as bênçãos para a cura, para o soerguimento de todos nós. Hoje é quinta-feira, é um dia também do nosso querido Pai Oxóssi, e eu vou cantar um ponto para o Caboclo Pena Branca, que hoje é dia de caboclo. Se não der para a gente orar a oração sublime, Senhor, esse cântico já fica como uma oração, não é? Caboclo Pena Branca é um caboclo que geralmente vem na força do Pai Oxalá, não é? Que o nosso Pai Zambi nos una, nos abençoe sempre. Então vamos puxar esse ponto aqui para o querido caboclo, na força, simbolizando todos os caboclos, né? Na força hoje do nosso querido Pai Oxalá. Vamos. Essa oração já fala de tudo. Vamos puxar esse ponto aqui para o Caboclo Pena Branca. Não tem distância, não importa o caminho. Não há fronteiras que possa me impedir.
Seja onde for, eu vou louvar este caboclo que me criou e me ensinou a lhe seguir. Lá na aldeia, quando os tambores tocam, reúnem moços, velhinhos e crianças. Clareia, luar, clareia, clareia a aldeia de seu pena branca. Clareia, luar, clareia, quem neste caboclo não perde a esperança. Oh, que caboclo, seus filhos querem lhe agradecer. Oh, que caboclo, Senhor da Mata Virgem, venha sempre me valer. Oh, que caboclo, oh, quero o Senhor Oxóssi, oh, que. Vamos orar a oração sublime, Senhor. Salve o Pai Oxalá no dia de hoje, salve a nossa live, salve a força de todos vocês que estão aqui até esta hora. Fluidificada foi a água que a bebamos em gratidão, em luz, em força, né, da nossa fé, porque ela foi abençoada pelos orixás. Salve o Pai Oxóssi, salve o Caboclo Pena Branca, salve todos os caboclos, salve Deus, salve o nosso Pai Zambi. Vamos, vamos, sim, isso. Vamos orar a oração sublime, Senhor, para que nós possamos fechar. Vamos ver se eles deixam aqui, né? Vamos começar a oração. Pai amado, sol do nascente, corrente de água viva, farol resplandecente, guia seguro da nossa caminhada, estrela cintilante do nosso céu. A vós rogamos, enviai seus falangeiros, seres divinos, em nome do Senhor Jesus, para que junto a nós estejam nessa hora sublime. Forças naturais, poderosos guardiões, anjos guerreiros, nos assistam nessa hora sublime. Em nossa alma agora está a força do mar, da terra, do ar, a força do fogo a nos impulsionar no caminho da servidão magnífica, em nome do Senhor. Sobre nós seu poder, ao nosso lado sua autoridade, sobre os nossos pés a sua justiça, que nessa hora sublime nos enche de luz, para que em seu nome sejamos socorristas, curadores, aconselhadores, fontes vivas da sua vontade. Não haverá o mal, o perseguidor partirá em marcha de derrota, porque hoje representamos a lei divina, a lei maior, a lei do amor, a lei da misericórdia. São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, São Samuel, São Ioriel, São Ismael, Frei Sinfrônio, Irmã Maria de Lourdes, Irmão Santiago de la Sierra, Santo Antônio, São Malaquias, São Pedro, São José, São Caetano, São Benedito, São Jorge Guerreiro, sagrados orixás, guias e protetores, abençoai, coroai essa hora sublime, em nós imantai seus poderes, para que sejamos veículos da vontade do Pai amado. Pai, descei a nós a sua luz, descei a nós o seu poder, em nós esteja o seu amor, ó Pai amado que nos conduz. A ti pertence o meu falar, o meu sentir, o meu pensar. Me ofereço a ti, Senhor, para que em mim venhas reinar. Que assim seja. Nos oferecemos todos para que o Pai Zambi venha reinar em nós. O Pai falou, toda essa oração fala do nosso querido Pai Zambi. Então, que nós possamos, neste momento, nos abrir para que esse Espírito do nosso Pai Zambi haja em nós, para que, através dos orixás, maravilhas sejam feitas em nossas vidas. Tá bom, meus amores? Muito obrigado, gratidão por estarmos juntos aqui dialogando, tá bom? Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Que o manto da nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra e nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Beijo no coração de todos vocês, que a Mãe Oxum abençoe a todos aqueles que, quando já tinha começado, não deu para falar. Axé, axé,
Axé. Um beijo no coração de todos.